Podemos? Ok. Então, boa noite a todos. Hoje, quem ficou responsável por apresentar a nossa palestrante fui eu. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a Raquel por ter aceitado o nosso convite. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o currículo da Raquel. Depois, se você também se sentir à vontade, querer complementar mais alguma coisa, é bem livre, tá? Então, a Raquel, ela é sócia especialista da SONAF, fisioterapeuta da equipe de ginástica rítmica ADIE, da UDESC, de Florianópolis, professora do curso de fisioterapia da UDESC e da Estácio, pós-graduada em fisioterapia esportiva e mestre em ciências do movimento humano e biomecânica. Então, muito obrigada, Raquel, e sinta-se à vontade. Pessoal, quem tiver dúvidas pode colocar ou no chat, e no final da palestra a gente também vai abrir, quem se sentir à vontade para abrir o microfone também pode fazer as perguntas dessa forma. Vamos lá. Obrigada, Andressa. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite também, Alessandro. Fiquei muito feliz pelo convite e também feliz em poder participar com essa iniciativa de vocês, de trazer vários fisioterapeutas aí para discutir. Eu acho que esse período online facilita esses contatos e é sempre importante, a gente sempre, a troca de experiência é sempre muito, muito interessante. Então, quando as meninas me convidaram, e me deixaram livre para escolher o tema, eu acabei dizendo para elas, que eu tinha essa aula, sobre os joelhos hiperestendidos de atletas, eu trabalho, como a Andressa falou, eu trabalho com ginástica rítmica já há 15 anos, e aí a gente é um foco de estudo bastante grande para a gente, porque a gente tem muitas meninas com frouxidão ligamentar e algumas acabam apresentando também esse joelho hiperestendido ou recurvado. E aí a gente, há um tempo, já vem estudando, já vem definindo algumas estratégias, para evitar que haja lesões, Então, e para a gente começar, a gente precisa entender o que acontece com esse joelho, que, claro, no balé, na ginástica é mais comum, mas a gente vê em outros esportes também, E aí, por isso que na palestra de hoje a gente vai falar das implicações do joelho recurvado em atletas. Depois vou mostrar algumas coisas que a gente faz lá com as meninas no ginásio, mas é aplicável a qualquer esporte e podendo, então, fazer adaptação para o esporte quando é necessário a especificidade do gesto desportivo. Então, só para relembrar, o joelho geno-recurvatum ou hiperestendido, ele é caracterizado dessa forma quando ele ultrapassa 10 graus de extensão. Então, a gente vê na literatura aí que angulações, se eu pensar em uma extensão de 180 graus, então 10 graus a mais ainda é considerado dentro da normalidade. Acima disso, então, eu já tenho a caracterização do joelho hiperestendido. Então, a gente observa, é facilmente observável essa alteração, mas é importante a gente verificar, medir, para a gente também ter noção do padrão de normalidade para aquele atleta, porque quando a gente coloca esse atleta alinhado, o feedback que ele dá para a gente é: meu joelho está dobrado, e na verdade ele está alinhado, porque o normal dele é com essa hiperextensão, ou seja, com toda uma alteração do centro de gravidade passando pelo joelho e toda uma mecânica alterada. E é daí que a gente tem que partir, entender estruturalmente o joelho hiperestendido, entender o que a mecânica pode estar gerando, de sobrecarga, de alteração,
para depois pensar como que eu posso prevenir, ou até quando a gente recebe um atleta lesionado já, de que forma eu preciso olhar, né, ter um olhar um pouco diferenciado para esses atletas. Então, essa hiperextensão, ela pode ser traumática, né? Então, um atleta sem hiperextensão, num movimento brusco, gerar essa hiperextensão, e aí, claro que com todas as consequências desse movimento brusco, mas o que a gente vê muito é uma condição congênita, né? A hiperextensão é uma condição congênita e muitas vezes associada a uma frouxidão ligamentar, né? Então, a gente observa muito no balé, na ginástica, por justamente terem atletas que já têm uma característica de frouxidão ligamentar. Mas eu já tive um atleta do basquete com hiperextensão, né, de frouxidão e hiperextensão. Já tive na natação, antes a gente, o Alessandro estava falando. Então, a gente encontra também em outros esportes, né? Nesses que a hiperextensão é quase um pré-requisito com mais facilidade. E muitas vezes o erro que a gente acaba cometendo é querer que esse paciente, esse atleta, tenha um alinhamento normal. Ele não vai ter. O que ele tem que fazer é tentar controlar para que esse movimento brusco de hiperextensão não gere uma sobrecarga, né? Então, controlar esse movimento. Então, essa aí é uma atleta que, na época, ela tinha 13 anos, e aí ela, dá para ver bem a característica, né? Que quando a gente fala em joelhos hiperestendidos, muitas vezes a hiperextensão ela não está sozinha. Ela está associada a um varo estático e também, muitas vezes, a uma rotação interna da tíbia. Então, essa atleta aí foi o maior recurvatum que eu já tive de atleta na minha trajetória profissional. Então, ela tinha 23 graus de hiperextensão, né? Era uma menina uma menina, né, com frouxidão ligamentar. E aí vocês observam que ela tinha tudo, né? Ela tinha hiperextensão bem acentuada, ela tinha ovário estático e tinha rotação de tíbia. Então, eu tenho aí 3 fatores de sobrecarga para esse joelho que, né, e aí eu tenho que pensar, ela vai fazer os movimentos da ginástica, do balé, enfim, do esporte que ela pratica, no caso ali da ginástica rítmica, e eu preciso urgentemente controlar esse padrão, né, dela de relaxamento. Então, quando ela ficava numa posição neutra, ela me dizia, o meu joelho está dobrado, mas, né, estava simplesmente alinhado. Então, eu posso ter só a hiperextensão, mas a maioria das vezes a gente observa aí a associação de outras alterações, seja estáticas, seja dinâmicas. E aí, o que a gente observa, né? Eu fiz um esquema sobre as características anatômico-funcionais que vão estar alterados ou podem estar comprometidos quando eu tenho um joelho em hiperextensão. Então, a primeira coisa que eu penso é que o compartimento posterior desse joelho está frouxo, né? O joelho está lá atrás, então todo aquele compartimento posterior ligamentar, a própria cápsula, ela está mais frouxa, né? Então, ela não... E aí, quando a gente pensa que muitas vezes ele está associado a uma frouxidão ligamentar, é sistêmico. Mas no joelho, em função do movimento em cadeia cinética fechada, ou da posição em pé, né, segurando aí todo o restante do corpo, acaba que a gravidade, né, age e gerando aí essa extensão, e com esse compartimento aí posterior, a gente observa ele bem frouxo. Todo o compartimento posterior muscular, tanto de isquiotibiais quanto de tríceps oral, são fracos, né? É difícil, e aí a gente tem, né, graus de dificuldade de um recrutamento muscular para efetivo nesses músculos. Então, a gente pede, né, e aí eu vejo, né, alguns erros, porque
muitos atletas começam a trabalhar quadríceps, trabalham quadríceps, só que o quadríceps é extensor. Se eu trabalhar fortalecimento de quadríceps, eu vou potencializar a extensão. E eu quero justamente fazer o contrário, né? Eu tenho que potencializar os flexores, e que já são fracos, né? E aí entra um fator determinante para eu conseguir realmente controlar esse joelho. Então, esses posteriores aí, isquios e tríceps oral, são mais fracos, né? O quadríceps a gente observa que é um músculo tensionado, e ali eu botei quadríceps, mas a gente pensa em ilho-psoas também, né? Então, são músculos que já estão tensionados, e muitas vezes a gente passa a mão nessa coxa, a gente sente os pontos de tensão, né? Porque justamente o joelho está lá atrás, né? Acaba que muitas vezes eu tenho uma associação da pelve também, né? Com anteversão, então acaba tensionando bastante. Uma sobrecarga da articulação patelofemoral, né? Que isso eu acho que é o mais óbvio quando a gente olha o joelho hiperestendido, porque a gente vê aquela patela lá dentro, né, afundada, parece, então aquilo normal, aquilo já nos chama atenção, que o atrito nessa articulação patelofemoral acaba sendo muito maior. E uma coisa também que a gente não lembra muito, mas que acontece, é uma sobrecarga do LCA. Então, se eu estou com esse compartimento todo mais posteriorizado, o LCA acaba ficando mais tensionado. E se a gente pensar, se eu pensar no esporte que eu trabalho, ginástica rítmica, a chance de uma lesão de LCA num atleta normal é muito pequeno. Não tem lesão de LCA praticamente, a não ser num caso muito específico. Mas aí a gente pensa no futebol, no basquete, no handball, né, onde eu tenho um movimento de pivô, onde eu tenho já um movimento, um risco de lesão de LCA maior. Aí imagina com um atleta de hiperextensão, né? Então acaba gerando um risco muito mais aumentado para esse ligamento também, né? Então a gente tem que observar esse joelho, entender essas características anatômico-funcionais e ver aí o que eu posso mexer, em que sentido? Para melhorar a estabilidade, para melhorar o alinhamento, né? Então, na parte ligamentar, eu não consigo mexer. Na sobrecarga do LCA, sim, se eu conseguir melhorar a mecânica. A fraqueza, consigo melhorar. A tensão, consigo melhorar. Né? A sobrecarga da articulação também, se eu melhorar a mecânica. Então, a gente tem que partir desse entendimento para depois começar a pensar o que fazer efetivamente com esse atleta. Aqui eu só botei para lembrar, né? Então, ali a posição da LCA, né? Então, no momento que eu coloco posteriorizo mais o fêmur e a tíbia, então eu tenho aí uma tensão maior do LCA. Ali mostrando também aquela imagem mais à esquerda, a cápsula articular, né? Então, toda essa cápsula, ela é mais frouxa, ela é mais laceada, digamos assim, então não consegue suportar e manter esse joelho em alinhamento. E eu trouxe essa imagem dos músculos posteriores, porque quando a gente fala em músculo posterior, a gente pensa no isquio, né? Bíceps, semitendinoso, semimembranoso e gastróquio E a gente esquece de um músculo super importante, que é o poplíteo, né? Que está relacionado à rotação da tíbia. Né? E que muitas vezes, por ser fraco e estar sobrecarregado, ele está contraturado. Tá? Hoje não, segunda-feira eu ainda atendi uma menina que estava com uma contratura gigantesca de poplíteo. Ela tem hiperextensão, não esses 23 graus ali da outra menina, um pouco, mas assim, ó, eu dizia, um alien ali no teu músculo. Então, é um trabalho que a gente está vindo de um período de pandemia, de treino online, então ela está voltando um treino presencial agora, né, faz 2, 3 meses. Então, mais do que nunca, a gente está vendo a importância de se ter uma estabilização muscular para que isso melhore também a estabilização e alinhamento articular.
E aí eu consigo trabalhar, eu consigo melhorar a tensão muscular, eu consigo melhorar o fortalecimento, recrutamento, fortalecimento, e com isso, então, a mecânica nesse caso aqui, do joelho como um todo. Então, o poplíteo, tadinho, é um músculo pequenininho ali que passa meio desapercebido, mas ele é super importante. E aí, quando a gente pensa nas características biomecânicas, né, eu tenho normalmente o centro de gravidade passando no joelho, no centro do joelho, né? Quando eu tenho um joelho hiperestendido, esse centro de gravidade já cai para frente do joelho, e aí é muito fácil da gente entender por que ocorre aquela sobrecarga da articulação fêmuro-patelar, né? Por que ocorre essa alteração, essa tensão do LCA? Porque o centro de gravidade está sendo jogado lá para frente, o joelho está sendo jogado lá para trás. E aí, se a gente pensar que o membro inferior trabalha, na grande maioria, em cadeia cinética fechada, eu tenho que pensar na força de reação do solo, que deveria estar sendo dissipada de maneira homogênea, ou pelo menos equilibrada, no membro inferior e no joelho, e ali eu estou jogando muita sobrecarga na porção anterior. E fora que eu tenho, se eu pensar que todo esse compartimento posterior é fraco, né? O compartimento anterior está tensionado, e só para caminhar, né? Sair da inércia e começar a caminhar, então o atleta tem que sair lá de trás e neutralizar para daí começar a caminhar, que é um gesto simplérrimo, né? Então o gasto energético acaba sendo muito maior do que num indivíduo sem essa característica de hiperextensão. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, a parte estrutural e também a parte mecânica, para, quando eu for intervir, né, saber como que eu vou intervir, né? E, claro, sempre adaptando e sendo o mais específico possível para o seu esporte, né? Então, independente se for balé, ginástica, futebol, handebol, basquete, atletismo, né? Então, a gente precisa ser específico dentro das exigências da modalidade esportiva. Então, funcionalmente, o que a gente observa, né? Então, olha aí, corredoras, né? A gente olha aquele joelhinho lá atrás e aí tu pensa, olha o impacto que vai ter numa corrida de rua, né? Que eu tô correndo no asfalto. Então, o tênis é bom, amortece, ok, mas pensa que esse joelho tá trabalhando no negativo, digamos assim, né? Lá naquele atrás, né? Com aquela hiperextensão, então gerando várias alterações. Funcionalmente, o que eu observo, né? Então, eu tenho, para manter uma posição parada, acaba gerando compensações, né? Porque para manter o equilíbrio, o centro de gravidade está deslocado. Então, é mais difícil o centro de gravidade, estando no centro, eu consigo manter um equilíbrio melhor. No momento que eu desloco o centro de gravidade, eu perco o equilíbrio. Né? E aí, de novo, aumenta o risco de queda, muitas vezes, de lesão. Né? Apoio unipodal é muito difícil. Né? Lembra, além da hiperextensão, eu tenho um desequilíbrio muscular grande. Né? Então, a ginástica, por exemplo, tem muito trabalho unipodal. Né? Essas meninas têm muita dificuldade de manter a posição em apoio unipodal. Né? Então, a gente observa a instabilidade, o joelho tremendo, assim, né? Então, eu preciso entender que é parte do desequilíbrio, mas parte também por toda essa característica articular e funcional, e anatômico-funcional que ela tem, tá? E vai, claro, como a gente já falou anteriormente, exigir mais da energia, né, desse atleta, e também acaba aumentando o risco de lesão, né? Então, é do atleta, é congênito, eu não posso querer deixar o joelho alinhado para sempre, mas o que eu tenho que pensar é como que eu vou trabalhar para tentar manter o alinhamento e não fazer com que ele não jogue esse joelho para trás. Então, eu tenho que trabalhar para o controle muscular e articular, né? E não para tentar deixar ele reto, alinhado, que isso não vai ter, né? E por muito tempo se usou aquelas órteses de bloqueio, né, de estabilização,
que hoje a gente já sabe que a órtese só piora, né? Enfraquece mais, restringe mais. Então, enquanto está com a órtese, ok. Na hora que tira, desanda tudo, né? Então, as meninas mesmo, eu não deixo treinar às vezes elas querem, mas eu posso botar um tensor, para quê? Né? Claro, elas se sentem, eu entendo, elas se sentem mais seguras, né? Mas, salvo em situações muito específicas, eu prefiro que elas tenham esse controle dinâmico, através do controle muscular, que muitas vezes é demorado para elas conseguir. Tá? Então, aquela menina que eu mostrei aquela imagem anterior, que tem 23 graus, a gente demorou 2 anos para ela conseguir ter um controle melhor. Né? Então, 2 anos de trabalho paralelo ao treino dela, para que ela conseguisse, então, ter um recrutamento, ter um controle muscular. Né? Então, não é uma coisa rápida, tem que se pensar aí a médio e longo prazo. Então, o que a gente vê, né? O atleta, ele começa assim, o atleta com hiperextensão, né? Ele começa se referindo dor no joelho. Só que essa dor do joelho, ela vem de alguma coisa, né? Então, a gente já falou ali antes, vem da sobrecarga, né? Do centro de gravidade que está anteriorizada, sobrecarga da força de reação do solo que está anteriorizada. Então, síndrome femoropatelar é quase que esperado que esse tipo de atleta tenha, ou esse tipo de indivíduo, né, tenha. A gente, claro, precisa trabalhar para, pelo menos, minimizar essa alteração, né, então, tentar com que não evolua para um grau mais comprometedor, né, mas é uma situação aí que a gente sabe que é quase que certo, né, que esse atleta venha a ter uma síndrome femoropatelar. As outras lesões de cápsula posterior, LCA e meniscal, existe um risco aumentado para esses atletas. Né? Então, claro, se tiver associado a um esporte que já tenha também, o próprio gesto desportivo tenha um risco de lesão meniscal e LCA, então a chance dele fazer essa lesão é muito maior. Ela cresce exponencialmente. Tá? Mas a síndrome femoropatelar é o que a gente mais vê de lesão, digamos assim, de disfunção, nem lesão, né? Disfunção que acaba gerando essa dor. Dor anterior, então eles referem bem isso, dor anterior. E uma característica também, agora eu lembrei, como eu trabalho com adolescentes, crianças, quando chega na fase de estirão de crescimento, eu vejo que as meninas que têm frouxidão e têm hiperextensão, elas sentem muito na fase de estirão. Né? Então, elas são meninas que têm aquela bendita dor do crescimento. Então, a dor anterior, que é em função do crescimento, né, um pouco mais rápido, da tensão ali na porção anterior do joelho, e aí a sobrecarga, tem mais um fator de sobrecarga que é o crescimento. Né? Então, eu tô com 2 meninas agora, né? Até semana passada eu medi uma delas, ela, do final do ano passado para agora, ela cresceu 4 centímetros. Então, é muita coisa, né? Mas aí tem que ir acompanhando, né? Fazendo aí tentar minimizar essa sobrecarga e, principalmente, fazer um controle dessa hiperextensão. Então, aqui só algumas evidências, né, que trabalham bastante aí essa questão da hipermobilidade, mas falam da questão aí do joelho também, muitas vezes está associado, né, à hipermobilidade. E aí, né, eu falo que a gente já só afirmam, né, confirmam o que a gente já sabe, que o joelho hiperestendido, ele tem uma instabilidade, né, e elas, né, têm uma predisposição a ter lesão. E aí se fala muito dessa lesão inflamatória, dessa lesão de desgaste, entre aspas, que a gente entende como a síndrome femoropatelar. Ali, o que eu tenho? Um excesso de movimento, né? Um estresse aumentado no compartimento anterior, e aí acaba que vai gerar uma sobrecarga ligamentar, articular, não só articular, ligamentar,
do tendão, né, no músculo, e claro que sobrecarga não controlada gera dor, né? Então, essa dor muitas vezes ela não vai sendo empurrada, né? Porque o atleta ele se acostuma muitas vezes a sentir dor, né? Mas eu preciso quantificar, porque sentir dor, né? Não é normal. Claro, dentro do esporte, a gente sabe que o treino tá com dor depois, porque treinou, porque tá cansado, né? Fadiga, enfim, claro, tem essa linha tênue entre estar dentro da normalidade e já ser uma sobrecarga, uma disfunção e uma possível lesão. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas alterações que às vezes são bem sutis. Então, o que a gente vê? A hiperextensão, por si só, do joelho, por si só, já é uma sobrecarga, né? E tem alguns esportes que esse risco é ainda aumentado. Então, a gente já falou, né, do futebol, do basquete, do handebol. Então, atletas que correm, mudam de direção, né? Onde eu tenho, então, essa rotação em extensão, muitas vezes associada, que pode ainda potencializar esse risco de lesão. E aqui tem um vídeo, olha o que acontece. Olha lá. Tá? Então, claro, o salto não foi muito bom, né? Mas olha o que acontece. Né? Essa não era uma atleta minha, mas ela tinha um grau pequeno de hiperextensão, tá? Mas acaba que o salto, o erro do salto, que foi baixo, né? Acabou. Né? Então, foi ligamento, foi cápsula, foi menisco, foi tudo embora. Né? Então, claro, é uma situação de impacto, né, que pode acontecer. E aí, se tem a hiperextensão, a chance de ser uma lesão mais grave, com uma ruptura completa, ligamentar, meniscal, é ainda maior. Tá? Então, o que eu, assim, sempre enfatizo, né? Então, claro, a gente trabalha com o atleta, a gente pensa muito no atleta, mas ele não está só com a gente treinando, ele está também fazendo as atividades do dia a dia. Então, ele levanta, ele senta, ele corre, ele caminha. Então, o que a gente pensa né, na questão da prevenção, claro que é em função da sobrecarga que ele já tem no dia a dia de treino, de competição, mas para a vida dele, né, para a vida depois que ele parar de treinar. Então, esse controle articular, esse controle da hiperextensão, ela é importante, claro, enquanto está treinando, enquanto está na vida esportiva, mas para as atividades do dia a dia funcionais também. Né? Então, é importante que se mantenha essa estabilização depois, porque a gente sabe que parou de estimular, volta ao basal. Né? Então, eu preciso manter para manter a saúde, ou então pelo menos prolongar a saúde dessa articulação o máximo possível. Porque se eu não intervir, né, pensando em prevenir, é um joelho que aí com 30, 40 anos vai estar com uma disfunção instalada, vai estar com dor. É um paciente aí que vem muitas vezes para a gente referindo uma dor intensa, e aí, né, depois descobre que, né, muitas vezes praticou uma atividade, ou nunca fez nada, enfim. Né? Então, essa hiperextensão, e quando a gente pensa nos nossos atletas, a gente está pensando nele dentro do esporte, mas a gente tem que pensar nele também depois que ele parar de treinar. Né? Então, para a vida dele, que a gente vai querer que ele se mantenha bem, né? E, claro, é uma alteração congênita, não tem muito o que modificar, mas eu tenho como reestruturar, né? Então, pensando no padrão motor. Então, aqui, o que eu preciso? Como eu falei antes, no ligamento, eu não tenho como deixar esse ligamento mais forte, né? Até porque ligamento não se fortalece. Ele tem uma característica de frouxidão, ok, de hiperlacidão, desculpa.
ok? Então, na articulação, ela é já naturalmente hiperestendida, mas o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o que eu consigo intervir, o que eu consigo mexer, o que eu consigo melhorar. E aí eu recaio sobre os músculos. Aí no momento que eu entendi lá na mecânica, lá na parte estrutural, que eu tenho uma cadeia posterior que é fraca, que é débil, e uma cadeia anterior que está tensionada, eu consigo trabalhar para diminuir a tensão anterior, melhorar o tônus, né, ou pelo menos o recrutamento posterior, e isso acaba gerando uma melhora nesse controle do joelho, né? O que eu digo no controle do joelho? Impedir que ele faça aquele movimento brusco para trás de hiperextensão, né? Então, a gente tem aí uma articulação trabalhando em desvantagem, mas que, através da estabilização dinâmica muscular, eu consigo melhorar essa mecânica e tirar um pouco essa desvantagem que né, já vem junto com o atleta. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente faz lá com as meninas, né? Só para vocês terem ideia de como que a gente trabalha esse recrutamento, esse controle, esse fortalecimento, enfim, tá? É aplicável a qualquer atleta, né, de qualquer esporte, como eu falei, depois tem algumas de controle sensório-motor, claro que eu faço específico, né, para o gesto desportivo delas, e é claro que a gente adapta para o esporte que a gente for trabalhar. Então, essa aqui é uma imagem só ilustrativa, mas porque eu não tinha nenhuma imagem com elas. Nas atletas que têm muita dificuldade de recrutamento muscular, eu coloco uma neuroestimulação, tá? Então, eu coloco lá uma corrente russa, né, nos isquios, para fazer, então, quase que uma percepção do recrutamento, tá? Isso facilita muito para elas, porque elas não parece, a impressão que a gente tem é que elas não conhecem o corpo delas, né? Que a gente pede a contração e elas não conseguem contrair, tá? Justamente que o joelho está lá atrás, né? Então o músculo é muito fraco. Então, quando a gente pede recrutamento, não vai. Aqui é um videozinho, ó, como que a gente faz depois que elas já conseguem recrutar. Né? Então, no momento que elas já conseguem, ó, elas precisam dessa percepção, né? Dessa percepção tátil. Tá? E depois que elas aprendem, ok, vou diminuindo o estímulo tátil até que elas conseguem, então, fazer esse recrutamento efetivo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente observa muitas vezes, eu preciso fortalecer, então já começa a trabalhar, por exemplo, o isquio em cadeia cinética aberta, ou o isquio em cadeia cinética fechada mesmo, mas eu preciso que o atleta tenha a consciência do recrutamento, né, que ele entenda o que precisa ser feito, porque é muito sutil, né, ele tirar da hiperextensão e botar no neutro. Tá? Então, precisa desse trabalho de recrutamento antes de fazer um fortalecimento mais efetivo. Tá? E isso eu vi porque a gente começou trabalhando de maneira, o fortalecimento de maneira geral, assim, e viu que não tinha resultado. Né? E aí a gente parou, analisou, e quando a gente começou a fazer esse trabalho mais direcionado, primeiro para o recrutamento, para o atleta entender o que ele precisa contrair, para depois jogar para o geral, melhorou muito. Tá? Então, esse aqui é um estímulo com o atleta em decúbito dorsal, até com uma semiflexão para facilitar o recrutamento. E aqui já em pé, tá? Então, o que a gente pede? Qual é o estímulo que eu digo? Dobra o joelho. Só que aí, quando ela chega no neutro, eu digo para e mantém a contração em isometria, tá? Então, não adianta começar com esse, eu preciso primeiro fazer o mais simples, né? E fazer ali com um estímulo, tá? Então, é difícil, né, para começar. Depois que o atleta entende o que precisa ser feito, vai. Né? Mas alguns atletas demoram um pouco mais, os que têm mais consciência corporal é um pouco mais tranquilo, tá? E aqui, ó,
Essa menina aqui, ela tem uma hiperextensão, ela tem 7 aninhos, 7 anos. Ela até chegou até nós indicada pelo pediatra, porque ela já tinha dor no joelho, e ele disse, precisa fazer balé. E aí ela, né, não foi fazer, veio com a gente lá para fazer ginástica. Então, olha, isso aqui é um trabalho que a gente faz, ó. É uma corda, né? E aí, ó, o que eu tô pedindo para ela? Ó, dobra o joelho. Olha como ela não entende. Eu tive que botar a mão para ela neutralizar o joelho. E quando eu disse para ela solta, olha onde vai o joelho. Tá? Então, é uma criança, é difícil para ela. Mas olha, quando eu dei só o estímulo verbal, né? Eu disse, dobra o joelho, ó. Eu mostrei. Eu tive que tocar para ela entender o que ela tinha que fazer. E o que eles entendem quando o joelho está assim alinhado? Nossa, meu joelho está muito dobrado. Tá? E aí, o que eu faço? Quando neutraliza, quando chega, deixa eu ver se eu consigo parar o vídeo bem na hora. Quando chega na posição alinhada, ó, quando está aqui na posição alinhada, o que eu peço? Contrai a coxa. Né? O que eu digo? Faz força com a coxa, faz força com o bumbum, né? Porque aí, para tentar fazer esse recrutamento um pouco mais ativo. Tá? Então, essa menina é bem novinha, né? Está começando a recém o trabalho, então a gente sabe que tem um caminho longo aí a percorrer, né? Mas a tendência, o que eu quero? Que quando ela chegue nas categorias aí mais avançadas, né? Com 12, 15 anos, ela já tem um controle melhor, né, dos movimentos que ela vai fazer, não só da posição estática parada. E ainda assim, ó, olha como tá, parece que tá tudo bem, e quando solta, olha o joelhão lá para trás, né? Então a gente, eu sofro, eu digo, a gente já sofre vendo esse joelhinho assim. Aí depois que os atletas aprendem a recrutar o músculo, aí sim pode fazer um fortalecimento específico. Cadê cinética aberta, fechada, enfim, né? Então aqui um de isquio normal, aqui esse puxando como se fazendo uma tríplice flexão, né? Esse funciona bem legal, com agachamento também. Esse aqui a gente faz bastante, porque acaba sendo específico delas. Olha como elas ainda têm bastante... Oh, desculpa. Bastante instabilidade, né? Então, olha como a perna ainda dança ali, né? Então, com bastante instabilidade. Então, como elas têm um movimento específico de equilíbrio, é um exercício que a gente faz bastante ali com a mini band com elas. Esses outros dois também. Aqui, já pensando em tríceps oral, então elas trabalham bastante com isometria, né? Aqui, não só na plantiflexão, aqui eu brinco, né? Eu digo que é o 4 lados, plant, dorso, inversão, reversão, tá? E aqui elas ficam em plantiflexão e eu fico tensionando com o taraband mesmo, porque elas têm que fazer força e jogando para frente. Mas não adianta nada eu fazer esses exercícios aqui se ela não tiver um controle de isquio lá em cima. Tá? Então, eu preciso começar com o isquio, para depois partir para o tríceps oral. Porque se ela não tiver um controle superior, o joelho não segura. Tá? Ela vai fazer força para frente e vai fazer mais hiperextensão ainda. E aí, o que ela precisa? De um controle muito grande, de um controle aí muscular, né? E uma percepção corporal muito grande. Porque ela está brigando, né, com as forças aí que ela tem que controlar. Tá? Mas é um trabalho bem legal, né? Que aí trabalha com isometria, trabalha com fase excêntrica e tem uma resposta bem interessante. Mas como eu falei para vocês, antes do tríceps oral eu preciso ter controle lá, controle e força do isquio. Tá? E uma resposta neuromuscular efetiva. Tá? Então, como eu falei, aqui eu trouxe as imagens dos movimentos específicos do esporte, né? Mas, claro, pode ser trabalhado dentro do gesto específico de cada esporte, ou então com apoio bipodal ou unipodal, no BOSU, no disco proprioceptivo, no próprio balancinho, enfim. Tá? Então, essa menina ela tem frouxidão, ela tem uma hiperextensão que não é tão acentuada quanto aquela primeira,
né? E ela, vocês veem aqui que ainda tem, ela não está controlando muito, aqui já consegue controlar um pouco melhor, né? Então, aqui até nesse dia ela disse, meu joelho está dobrado. A Maria Helena, que é a técnica, ela vai xingar que meu joelho está dobrado. Eu disse, não, teu joelho está ótimo, ele agora está alinhado. Então, é difícil para elas, mas essa resposta neuromuscular é super importante, tá? Porque ele quase que faz o fechamento do controle muscular, né? Então, elas têm o controle do isquio, têm controle do tríceps oral, já sabe a posição de alinhamento, e agora, com a resposta neuromuscular mais efetiva, eu tenho aí um aumento da velocidade de condução do impulso, né? E aí eu tenho uma resposta motora também mais efetiva, né? É quase que, digo, a cobertura do bolo, é o fechamento que precisa. Mas, de novo, não adianta eu fazer um trabalho neuromuscular, um treino proprioceptivo, né? Treino sensório-motor, se eu não tiver o controle do joelho antes, né? Da posição neutra. Porque senão a tendência vai fazer força para se estabilizar e aí o joelho vai cair lá para trás, que é o que eu não quero, né? Então, tem que ter esses passos aí para que eu consiga, então, ter um controle efetivo. Ó, então, ela tá, olha a posição, né? Ela tá olha lá, né? Olha como o joelho fica brigando lá para se manter. Então, o isquio está lá, sendo recrutado para evitar que ele faça aquele movimento brusco posterior. Tá? Aqui uma outra posição, né? Então, claro, como eu falei, são exercícios específicos, né, que a gente faz com o gesto específico da ginástica. Mas pode ser chutando a bola, pode ser quicando a bola, pode ser com apoio bipodal ou unipodal, né? Então, o que é importante é eu ter esse estímulo neuromuscular para ter essa resposta efetiva para todo o membro inferior. E aí, né? E aí eu tenho que manter. Aí não adianta, eu tenho controle, agora eu posso não fazer mais. Não. Tem que continuar o estímulo, tanto do fortalecimento ali, né? Do estímulo motor, quanto do treino sensório motor. Então, elas fazem, né, paralelo, junto com a preparação física, esse trabalho. Essas meninas que têm a hiperextensão, elas fazem um trabalho diferenciado, separado, né? E é constante. Então, parou, e isso a gente viu na pandemia, né? Parou, voltou tudo ao que era no início, né? Então, agora a gente está tendo que fazer todo um trabalho de resgate, né, com uma volta aí de padrões que já não tinham mais, né? Então, precisa retomar, e com a pandemia, né, treinando online, treinando sozinhas em casa, num ambiente que nem sempre é favorável, e sem esses estímulos mais específicos, a maioria voltou, a gente brinca, é tudo solto de novo, né? Então, sem tônus, sem controle neuromuscular, e acabando com gerando, né, essas sobrecargas, gerando dor. E aí eu brinquei, né? Nossa, esse ano eu vou trabalhar triplicado, né? Porque acaba que a queixa de dor é maior, porque até a gente chegar de novo no patamar de estabilização e de estar com tudo zeradinho de novo, demanda tempo, né? Precisa de tempo para eu ter essa resposta. Então, a gente está aí com várias atletas com queixas, né, que estão sendo controladas, mas a gente sabe que precisa de tempo para retomar de novo a essa situação sem dor, e elas treinando bem aí, sem grandes comprometimentos articulares a médio e longo prazo, seja dentro ou depois do esporte. E uma coisa que me perguntam muito é assim, mas esse trabalho, isso principalmente técnicos, né? Esse trabalho vai fazer com que eu perca a eficiência do gesto desportivo, né? E a minha resposta é não, né? Não perde eficiência. Por quê? Porque eu estou fazendo um controle, quanto mais controle tiver, melhor para minimizar essa sobrecarga, né? E aí eu trago
eu digo, né? Eu mostro quando é verdade. Essa atleta nossa, ela tem 18 anos hoje, ela treina com a gente desde os 7 anos de idade e hoje ela está na seleção brasileira, né? Então ela está desde 2019 na seleção brasileira. E aí vocês vão ver que ela tem hiperextensão, ela tem frouxidão e ela continua com eficiência motora, né? Mesmo tendo controle. Eu ainda brinquei, pô, não precisava ter parado esse fim e jogado o joelho para trás, né? Mas ela consegue fazer o movimento específico do esporte tendo controle muscular, ou seja, impedindo que o joelho faça aquela hiperextensão. Então, é possível estabilizar o joelho, eu ter um controle e não ter prejuízo da função do gesto desportivo ou da performance do atleta. Os técnicos têm, às vezes, receio por causa disso, né? Mas não perde, né? Muito pelo contrário. Eu acho que melhora a eficiência do gesto desportivo porque eu estou tirando muita sobrecarga que acaba sendo natural em função dessa posição, dessa desvantagem mecânica do joelho. Tá? Então, tá aí a Bia que não me deixa mentir que o trabalho pode ser feito, né? E com bons resultados. Mas, como eu falei, não é um trabalho para amanhã, é um trabalho a médio e longo prazo. Tá? Então, é um trabalho de formiguinha que vai sendo conquistado aos poucos e que precisa ser constante. Não é porque ela tem controle agora que ela não vai fazer mais esse trabalho, né, específico. Precisa uma manutenção, tá? Era isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre um prazer, né? Eu falar dessas coisas adoro. Aí tá meus contatos, se alguém, né, as meninas que estavam aí, se alguém quiser, a gente já está treinando presencial, se quiserem vir para conhecer o trabalho que é feito com as meninas, que não sou só eu que faço sozinha, né? Isso é uma coisa que eu sempre enfatizo. Eu trabalho com uma equipe que a palavra, o multidisciplinar que a gente tanto fala, né, e ouve durante a graduação, enfim, realmente acontece. Então, eu tenho profissionais de educação física, né, técnicos, preparadores físicos, nutricionista, psicólogo, professora de balé, né, então são vários profissionais trabalhando em conjunto, e eu trabalho muito próximo do preparador físico e das técnicas, né? Então, um trabalho, esse trabalho todo que eu mostrei para vocês não é um trabalho único meu, né? É um trabalho de toda a equipe que, em conjunto, né, faz com que realmente a coisa aconteça de uma maneira bem efetiva, muito legal e com uma redução de incidência de lesão bem significativa. Tá? Então, se alguém quiser vir conhecer, vir acompanhar, né, só me manda uma mensagem, a gente combina o dia, mas sintam-se convidados. Obrigada mais uma vez, Andressa, Alessandro, pelo convite e qualquer dúvida aí, estou à disposição. Muito obrigada. Imagina, Raquel, a gente que agradece pela palestra, por tanto conhecimento transpassado. Eu já abro agora para as perguntas, quem tiver dúvida. Me surgiu uma dúvida em relação à questão de... Tem o ponto que é uma alteração congênita, né? Só que eu lembro, tipo, quando eu dançava, e mesmo às vezes assistindo os treinos, né, da ginástica rítmica, essa questão da hiperextensão, ela é muito estimulada, né? Ela é enxergada... Eu lembro que, tipo, é algo bonito, né? Você ter hiperextensão, você dançar tendo hiperextensão, você tem, tipo, o físico perfeito, né? Então, como que é essa conversa tua de fisioterapeuta com os técnicos? Porque muitas vezes a gente vê muito essas cenas, né? Das meninas treinando e, tipo, um pé na cadeira e assim, né? Tipo, um pé na cadeira e o outro lá no chão, super hiper estendido, né? Então, tipo, é um trabalho
totalmente controverso ao que você tem que fazer para reparar essa situação. E assim, quando tu só vê o pé na cadeira e elas sentadas no espacate, forçando, né, fazendo flexibilidade, tá ótimo. O problema é, assim, que vocês vão me dar um taquicardia, porque às vezes eu vejo, e já vi técnicos fazendo isso em competições, em treinamentos, que eles pegam e ainda forçam o joelho para baixo. Então, o joelho já é hiperestendido, né? E tá numa situação sem apoio nenhum, porque o pé tá apoiado, o quadril tá apoiado, o joelho tá no ar, e eles pegam e ainda forçam, né? E eu já briguei com o técnico, né? Então, é um padrão, como tu falou, é um padrão esperado. A mesma coisa. Quando chega uma menina, tipo essa que eu mostrei ali, né, de 7 anos, quando uma atleta dessas chega no ginásio, o olhinho do técnico chega a brilhar. Porque é muito mais fácil para elas fazer as coisas quando elas são molinhas. Só que, para mim, já penso assim, ó, problema à vista. Porque é claro que é fácil para eles fazer, só que vai gerar sobrecarga. E onde é que vai cair a sobrecarga? Com dor. E onde é que vai terminar? Em mim. Né? Então, eu preciso trabalhar isso desde cedo. A minha sorte é que as técnicas com quem eu trabalho, elas têm muito esse entendimento, né, do que é o forçar, o que é e o que é o excesso, né? Então, lá no ginásio, tu não vai ver isso. Tu até vê, bota o pé, né? Essa menina dos 23 graus, o só botar na cadeira não era suficiente. Ela botava o pé assim, ó, na borda da cadeira e sentava no espacate. Então, ela ficava assim, ó, e o joelhão lá, assim. Então, claro, para ela forçar o quadril, forçar eu digo assim, né? Mas para ela trabalhar a mobilidade do quadril, ela precisava disso. Mas lá no nosso ginásio, tu não vê ninguém forçando esse joelho. Claro, precisa de extensão? Precisa. Tem algumas que têm encurtamento de isquiotibiais. Aí precisa trabalhar realmente mobilidade, joelho, alongamento de cadeia posterior. Mas sim, já vejo. Assim, hoje em dia eu já sei controlar minha boca, né? Do tipo, não fico metendo o pitaco quando eu não sou chamada. Mas, olha, já ouvi muito desaforo, do tipo, não te mete, eu sei o que eu tô fazendo, tá bom. Depois não vem reclamar, né? E eu já vi coisas acontecerem, né? De lesões acontecerem por causa desse estímulo que acontece, né? Então, a professora de balé mesmo delas, ela diz, nossa, né, eu trabalhei uma vida inteira para ter hiperextensão e tu trabalha para diminuir. Eu disse, não trabalho para diminuir, só para estabilizar, é diferente. Mas, assim, como eu falei, eu tenho sorte de que os profissionais com quem eu trabalho, né, principalmente técnicos, têm esse entendimento da questão mecânica, do que está excessivo, né, e até que ponto pode ser trabalhado. Tanto que as pequenas, elas têm um trabalho muito mais light, digamos assim, né, muito mais lúdico, né, do que exigir performance, exigir resultado em criança de 9, 10 anos. Né? Mas a gente sabe que existe muito. Tá? Mas isso é controverso e é difícil, porque a gente, enquanto fisioterapeuta, tem uma visão, né, da proteção, da saúde, elas têm da performance. Então, bate de frente. Então, a gente tem que entrar num consenso. E por isso que a gente precisa se fazer entender, né? Dizer, ela não vai perder hiperextensão, ela não vai perder performance. Eu só quero que ela controle para não gerar uma sobrecarga. Né? Então, claro, tem técnicos que não aceitam, não querem ouvir, né? A vida inteira, eu trabalhei assim há 30 anos atrás, então vou continuar trabalhando. Existe, né? Aquela cultura do funcionou comigo, então vou continuar fazendo, né? E eu lembro na época que eu tive nas Olimpíadas, assim, eu via coisas que, né, de sobrecarga, e tu vê que é uma cultura, né, lá do leste europeu, que tem toda uma fomentação muito grande de décadas de resultados positivos. Por que tu vai mudar agora? Né? Então, mudar toda uma cultura é muito difícil. É muito difícil. E o Brasil melhorou muito, muito, muito já.
né? Mas o Brasil tem essa questão de tudo que é feito lá fora é melhor do que está sendo feito aqui. Então, eu vou copiar o que está sendo feito lá fora. Né? E, às vezes, sem um embasamento. Né? Então, se as russas fazem, eu também vou fazer. Se elas são campeãs mundiais, eu também vou fazer. Mas o biotipo do brasileiro é diferente, né? É tudo diferente, então eu tenho que adequar. Então, é difícil. Mas por isso que precisa ter embasamento. Tu tem que não chegar dizendo, vou fazer porque precisa, sim, explicar, mostrar por quê, né? E fazer esse embasamento científico mesmo, anatômico, funcional, biomecânico, né? Porque aí não tem, é a arma que tu tem para defender o teu, nem é ponto de vista, né? Mas é defender o que tu tá tentando proteger ali de uma situação que tu sabe que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai. Tu só está tentando evitar que isso seja mais cedo, né? Tentando protelar isso para mais adiante. Mas é uma situação difícil. É difícil. Eles prezam muito pela estética também, né? Essa questão da estética é muito forte, tanto na ginástica quanto no balé, né? Então, eu cresci escutando que, tipo, tem que estar com dor sorrindo, né? Então, vem aí essa questão que tu trouxe também, né? A gente perde a percepção até que ponto a minha dor, ela tá sendo uma dor do próprio estímulo ou já tá sendo uma dor, assim, patológica, né? Eu me vejo, às vezes, até hoje, eu me condiciono, às vezes, tipo, por exemplo, eu costumo sentar e com o joelho super flexionado. E daí eu fico ali, eu tô sentindo dor, mas eu fico ali, porque foram anos que a maioria das atividades que eu fazia, eu tinha que estar acostumada a sentir aquela dor, e você se habitua com isso, né? Sim. E é difícil se desvincular e se conscientizar sobre essa questão. E assim, o atleta, ele é muito, como tu falei, muito condicionado a suportar, né? E aí tem vários fatores associados. Por exemplo, se eu mostrar que eu tô com dor, eu vou para reserva. Ou eu não vou participar do jogo. E quando tem dinheiro, patrocínio envolvido, eles engolem a dor, engolem o choro e vão, né? Só vão dizer que estão com dor, só vão dizer que estão com a lesão quando a coisa já está muito ruim, né? E assim, é complicado, né? Porque tu lida com essa... É cultural, né? Então, vou dizer, né, que eu tô com dor para o técnico me tirar da preleção? Não vou, né? Eu seguro. Aí toma lá medicação para dor, né? Meio que se automedica, faz bobagem, porque às vezes toma medicação que não pode, enfim, né? É complicado, então, e toda a questão psicológica, eu vejo assim, e eu conversei ainda semana passada com o psicólogo das meninas, né? Que tem a questão dessa, né? Do não demonstrar dor, não demonstrar a fragilidade por medo de sair, de ser colocado na reserva ou de não ir para uma competição, mas também tem as matreirinhas, né? Tá doendo, não, a hora que agora é a hora que eu preciso fazer uma coisa, eu não quero fazer, então eu vou dizer que eu tô com dor, né? Então, tem essas duas faces aí e aí a gente precisa conhecer o atleta, né? Eu já teve menina que chegou para mim e disse, pode treinar, não tem nada, né? Então, porque eu sei que é mãe, eu sei que tá, né, chegando a hora de fazer, é hora de ir para preparação física que elas odeiam, né? Então as dores surgem do nada. Claro, se tu conhece o atleta de muitos anos, é mais fácil, né? De tu saber o que é realmente a lesão, a dor, ou o que não é. Então tem os dois extremos, né? Mas esse do segurar a dor, eles aprendem desde muito cedo, né? A segurar a dor, a não demonstrar a dor, como tu falou, tá doendo, mas tem que estar plena, né? Então, é complicado, é bem complicado. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho. Você falou do quadríceps e do ilho pessoas que eles ficam mais tensionados nessas atletas que têm hiperextensão.
Como é que vocês fazem daí para trabalhar essa tensão maior no quadríceps? Quando eu tenho uma atleta muito específica, assim, que eu vejo que está com uma tensão muito grande, eu faço terapia manual. Tá? Então, faço liberação miofascial, faço, né, tiro ponto gatilho, então entro com um trabalho bem específico. Mas, de maneira geral, a gente já colocou, por exemplo, no aquecimento delas, elas já fazem autoliberação com rolinho, né? Então, elas já fazem uns alongamentos, que é para melhorar a mobilidade, na verdade, não é melhorar a mobilidade, é para melhorar a extensibilidade do isquio, né? Mas hoje mesmo eu tive que liberar manualmente 2 contraturas de ilipsoas, né? Então, chega um ponto que... E elas já começam a se conhecer, sabe? Porque, por exemplo, o ilipsoas, ele é bem característico, ele acaba gerando uma dor referida na região adutora. Ah, e quem não, às vezes não está muito, não é muito, por exemplo, do balé, da ginástica, que sabe que tem, né, esse padrão flexor, acaba achando, é uma distensão muscular. Aí tu faz a avaliação de adutor, não tem nada. Né? Aí tu vai palpar o iliopsoas, tem uma contratura gigantesca. Né? E aí tu precisa o quê? Liberar o iliopsoas, porque ele está dando uma dor referida, porque a inserção dele é lá no trocânter menor. Né? E acaba gerando essa dor referida. Então, elas acabam já se conhecendo. E aí ela já vê, Raquel, tá começando a fisgar. Então, eu já faço a liberação para evitar que gere essa tensão, que gere essa sobrecarga. Quando tem as atletas aí com essa hiperextensão, que a gente faz esse trabalhinho separado, elas já fazem, já é de rotina para elas fazer. Elas fazem essa autoliberação, tá? Com o rolinho. E quando tem situações que tá pior, tipo agora, pós-pandemia, tava todo mundo ruim. Aí eu vi que, ó, gastei meu dedão com vocês aí, porque, né? E foram semanas aí de trabalho para agora elas estão de novo num padrão que com a autoliberação elas conseguem se manter, né? Mas elas precisam, né? Elas demoram um pouquinho para elas ter essa percepção e começar a entender, né? Que está tensionado, que aquela dor que elas estão sentindo não é uma lesão, é uma dor tensional, né? Que daí, né? Faz um calor, né? Trabalha a extensibilidade, mobilidade, muita terapia manual, liberação miofascial, enfim. E aí, por mágica, desaparece, né? Mas o importante é manter a extensibilidade dessa cadeia anterior aí. Enquanto o pessoal pensa aí, Raquel, muito obrigado pela palestra, parabéns, né? Cada vez que eu te ouço, já ouvi algumas vezes, né? Sempre tive esse prazer e eu aprendo alguma coisa a mais. Obrigado por dedicar seu tempo aí, profissional extremamente competente e dividir o seu conhecimento com a gente aqui, né? Imagina. Eu estava pensando que, apesar dos esportes variarem bastante, como tu falou, algumas coisas se reproduzem, né? E é engraçado, assim, que no futebol, com a gurizada, especificamente, como o quadríceps é um músculo que aparece muito mais, naturalmente eles querem malhar muito o quadríceps, né? Nas categorias de base. E esquecem dos isquios. Então, a característica que se apresentou aí também se reporta de uma outra forma no futebol, né? A gente está falando de mudança de cultura, é uma coisa que a gente tem que adaptar também muitas vezes, é mudar a cabeça das pessoas e dos atletas para cuidados, né? Que muitas vezes eles não pensam mesmo, né? E aí, quando vão aplicar alguma coisa pelo senso comum, ainda vão fazer errado, como tu brincou ali durante a apresentação, como olhar o quadríceps nesse caso, que é um músculo que nem precisa, né? Sim. Mas aí eu estava pensando que às vezes as pessoas que vão assistir isso depois não têm consciência também, e gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a idade na qual essas atletas competem, na elite especificamente, quando elas se aposentam e como elas se aposentavam no passado e como elas estão se aposentando hoje, né? Se já tem diferença nesse sentido, Raquel? Tem. É assim, é claro que ainda existe toda uma cultura, né? Que a gente vê, assim, é um esporte precoce. Isso não tem como mudar, não é? Justamente porque os estímulos motores, os padrões motores, eles precisam ser modulados desde muito cedo, né? Então, elas começam a treinar com 4 anos, 5 anos,
A gente tem uma categoria pré-infantil, que a gente chama, que, né, existem competições estaduais e nacionais e também internacionais, com meninas competindo a partir de 9 anos. Então, são crianças ainda, né? E aí a gente tem uma categoria adulto, entre aspas, adulto, com 15 anos. Né? Então, e a gente tem uma característica, por ser meninas magras, né? E ter esse perfil já, né, de ter um percentual de gordura baixo, elas acabam tendo uma menarca mais tardia. Elas já vêm treinando já desde os 7, 8 anos, não com a intensidade de 15, né, 16, mas já vem com esse treinamento. Então, elas acabam tendo essa menarca tardia. Então, a gente vê muitas vezes meninas com 15 anos competindo na categoria adulto que ainda nem tiveram a primeira menstruação, né? Então, eu tive 2 atletas, a Bia, essa que está na seleção, foi uma, ela menstruou com 16 anos, né? Eu tive uma que menstruou a primeira vez com 18. A gente tem uma média de 14. E a gente pensa que, sem ser atleta, a média é 11, 12, né? Então, é diferente. O que a gente tinha, assim, tipo, década de 80, 90? Dificilmente as meninas chegavam competindo a nível internacional, né? Alto rendimento internacional com 20 anos. Tá? Então, 20 anos já tinha tanta lesão, já tinha tanta coisa horrível que não aguentava mais, não tinha mais como dar um gás maior. Mas se for pensar que treinava desde os 4 até os 20, né, são aí 16 anos, é muito tempo, né? Mas se a gente for pensar em categoria adulta, pensando na Olimpíada, elas só podem ir a partir dos 16, né? Então elas competem em uma Olimpíada, né? E isso é muito pouco, se for pensar que treinaram 16 anos para isso. Mas hoje a gente já vê atletas com alto rendimento de nível internacional com 20 e muitos anos, né? Então 26, 27, 28. Na Olimpíada do Rio a gente teve uma atleta, agora não lembro de onde, vou me lembrar, ela tinha 31 anos. Tá? Então, coisa que há 20 anos atrás era impensável, né? E se a gente for pensar para a nossa realidade brasileira, ainda não é tanto, né? Mas as meninas já conseguem ter aí uma longevidade maior, né? Então, aí com 20, 24, 25 anos, ainda competindo em alto nível, né? E é uma característica da nossa equipe, assim, né? Se for pensar em estado, a gente há muitos anos sempre tem categoria adulto completa, né? A gente teve até, antes da pandemia, eu tinha uma atleta de 30 anos treinando em alto rendimento, né? A nível nacional, no Campeonato Brasileiro, né? E não brincando de treinar, treinando de verdade, né? Então, claro, ela teve um período de seleção brasileira, ela teve algumas lesões mais sérias lá, mas assim, a gente conseguiu retomar, restabelecer o padrão, né? Ela tinha muita vontade de voltar, consegui. Hoje eu tenho uma menina de 24, eu tenho uma de 23, 2 de 20, né? Uma de 16. Então, são idades diferentes, com experiências e tempos também diferentes. Mas isso tudo, eu acho também que por esse entendimento melhor, né? Do que o corpo aguenta e das atrocidades, né? Que se faziam antigamente e que hoje em dia se entende que não tem por que mais fazer esse tipo de estímulo, de sobrecarga, de treinamento, né? Que se pode chegar a bons resultados de outras formas, né? A gente sabe que alto rendimento, performance e lesão tá ali, né? Tão lado a lado, e o limiar ali é muito tênue, né? O quanto tu vai treinar para melhorar a performance e o quanto aquele excesso gerou uma lesão. Mas a gente vê assim que essa geração que está aí agora, como elas tiveram um trabalho diferenciado, já uma visão preventiva, que não se tinha, né, Alessandro? Essa visão preventiva. Se falava
e se dizer, eu estou fazendo prevenção, e o que tu está fazendo? Eu estou trabalhando, fortalecendo o quadríceps, né? Estou fazendo cadeira extensora, nossa, e isso eles entendiam como prevenção, então, e hoje se tem um entendimento mais amplo, né, do que é prevenção, que tem que ser específico para o esporte, para o gesto desportivo, e tudo que envolve o atleta dentro do corpo dele no gesto desportivo, né? Então, eu acho que isso aí mudou, né? E eu acho que a ciência, né, de uma maneira geral, contribuiu muito, mostrando, né, as evidências científicas mostrando que a coisa pode ser diferente sem precisar maltratar o atleta, né? Então, eu acho que isso, a tendência é ter uma longevidade maior para um esporte que tem uma iniciação precoce, né? Mas eu, assim, já vi, né? E assim, a gente vê aqui no estado, né? Mesmo no Brasil, atletas que tu olha assim, pequenas, com 10, 12 anos, nossa, essa vai ser, é uma promessa. Não chegou na categoria adulto, por quê? Ficou pelo caminho, né? Por uma lesão grave, por uma... Enfim, né? Então, tem situações aí que, claro, sempre tem coisas a melhorar, coisas a aprimorar, né? Mas eu acho que já melhorou muito, muito mesmo. Antigamente também, quando eu tive a oportunidade de participar de um estudo, mas eu acabei não publicando ele, né? Eles estavam lá na França investigando justamente por essa característica dos atletas de serem amenorreicas, e aí trabalhar, eram atletas de solo, trabalhar com muita intensidade, que acontecia que o corpo delas acabava retirando cálcio da coluna, do escafoide, depositando no membro inferior, né? Então elas tinham ao longo do tempo bastante fratura na coluna e no escafoide, também até a Jade um tempo atrás, né? Acho que umas 2 Olimpíadas atrás não competiu por causa disso. Sim. E como é encarado isso aqui, assim, no Brasil especificamente, Raquel? Tem algum nível, tem alguma coisa que dá para fazer nesse sentido? Se alguém trabalha para, pelo menos, observar as atletas nesse sentido? Ou não? Assim, já melhorou muito isso também, sabe? Dessa questão da equipe multidisciplinar, né? De se ter um fisioterapeuta engajado dentro da equipe, né? O ano passado, quando teve a pandemia, né, a Bia, por exemplo, ela estava treinando, porque a seleção brasileira treina em Aracaju, da ginástica rítmica. Então, ela, com a pandemia, cada um foi para sua casa para, né, treinar, e ela estava com canelite. Eu digo, meu Deus do céu, a menina nunca teve canelite na vida, aqui a gente não tem característica. Eu fui pegar a perna dela, mas assim, pensa num tríceps sural e no tibial anterior, pura contratura, né? E, claro, tem uma visão daí, né? Quando ela voltou, conversei com o fisioterapeuta, né? Que acompanha elas, mas ainda é um trabalho que está começando, sabe? Da ginástica. Tipo, na ginástica artística tem a GG. Nossa, é excelente, porque ela está ali engajada, ela está dentro, né? Então, ela faz todo o trabalho preventivo, focado, e tu vê que as meninas, né, se pensar lá na época, né, da Daiane dos Santos, que acabou com o joelho, né? Então, naquela época não se tinha isso. Hoje em dia as meninas já têm que já vem com essa cultura diferente, né? E com uma visão, com um acompanhamento diferenciado. Então, eu conversei até com o fisioterapeuta, eles fizeram agora testes, né, de força, de mobilidade, para ver a questão do lactato. Quando na ginástica se pensaria em fazer isso há 20 anos atrás? Nunca, né? Então, o que o técnico mandasse era lei, era aquilo. No máximo, fazer uma preparação física para tentar dar uma segurada, mas fisioterapia só quando lesionava. Então, hoje já se tem um engajamento para essa visão preventiva, se tem uma discussão, né, dos testes pré-temporada, o que essa precisa, o trabalho específico, então a visão do fisioterapeuta, pensando nessa prevenção efetivamente, né? Então já se tem uma conversa melhor, mas isso a nível de seleção brasileira, né? A gente sabe que as equipes nos clubes nem sempre tem isso, né? Final do ano passado,
eu até dei uma palestra na Federação da Bahia, né, sobre prevenção de lesões. E eu falei que para a gente conseguir prevenir uma coisa, tu tem que entender primeiro, tu tem que conhecer o atleta. A gente conhece o atleta avaliando, né? E aí os técnicos disseram, mas a gente não tem tempo de fazer isso, né? A gente não tem tempo no treino de uma tarde, das 2 às 6, de fazer a parte preventiva. Eu disse, mas coloca junto da preparação física, dentro do aquecimento, enfim, né? A gente vai adequando. Né? Então, às vezes é difícil, às vezes é um técnico para fazer tudo, né? Não tem dinheiro. Então, é complicado, assim, se for pensar numa realidade de Brasil, num esporte amador que não tem incentivo financeiro, né? Que é difícil, é difícil. Então, a gente sabe, assim, que, por exemplo, a nossa equipe é privilegiada de ter psicólogo, de ter nutricionista, de ter fisioterapeuta. Nenhuma outra equipe no estado de ginástica tem isso, né? Essa infraestrutura. Mas, assim, aí é também a consciência do técnico de saber da importância desses profissionais dentro da equipe, né? Então, de novo, é cultural, né? Que muitos acham que conseguem fazer tudo sozinhos, né? E a gente sabe que, claro, o atleta é o foco, mas, né, precisa aí do respaldo de vários profissionais. Né? Então, a nível de seleção brasileira, se tem, mas a nível de clubes, os clubes maiores tem, os clubes menores não tem. Né? Então, é o técnico que faz a aula, que dá aula de balé, que dá a preparação física, que orienta fazer calor ou gelo, que eles não fazem a mínima ideia de quando cada um, né? E, enfim. Mas, infelizmente, é a realidade do esporte amador no Brasil, sem incentivo, sem apoio, né? E é a triste realidade que, né, às vezes, muitas promessas, atletas, né, que poderiam ser grandes, despontar no esporte, se perde por causa disso, de falta de infraestrutura mesmo. Né? Não só infraestrutura física, mas infraestrutura profissional também, né? Infelizmente. Tem dois lados sempre, né? A gente precisa batalhar para conseguir mais dinheiro para o esporte, né? E ao mesmo tempo cuidar dessas coisas que são muito importantes, né? E que bom que estão despertando, né? Para essas alterações culturais que são muito importantes para a longevidade do atleta. Cada vez que eu converso com profissionais experientes, assim como você né? E do dia a dia mesmo, é impressionante como a gente tem relatos de aplicação da terapia manual, né, no dia a dia do clínico. E quando a gente trata lá o cruzado lá no futebol, a gente vê mesmo a importância de cuidar do poplite, como você falou nesse caso, que lá também às vezes incomoda, ou na pubalgia do psoas ilíaco. Nesse sentido, quer colocar mais alguma coisa de destaque para as atletas em relação à terapia manual, para os estudantes que estão ouvindo aí, deixar mesmo a importância disso? Eu acho que a gente não consegue fazer um bom trabalho sem botar a mão, né? Eu não sei, eu sou ainda da época de que a gente trabalha botando a mão. Como é que eu vou saber como é que tá? Eu preciso botar a mão. Claro, e aí me perguntam assim, mas eletro, tu usa? Eu uso, claro que eu uso. Cinesterapia, demais. Mas eu acho que existe toda a importância eu acho que a gente tem que pegar o que de bom tem todos os recursos terapêuticos. Terapia manual, cinesterapia, e enfim, acupuntura. Eu não tenho formação de acupuntura, mas tu sabe fazer, tu tem a formação, vai fazer, claro, vai ter os seus benefícios também, né? Nada vai ser, eu acho que nada vai ser assim, tu vai conseguir tratar todas as lesões, ou fazer tudo com uma única técnica, com uma única situação. A gente tem que estar aberto e ver o que melhor se adequa à situação do atleta, né? O que ele necessita. Então, mas faço muito. Né? Isso é uma preferência minha, eu prefiro com a mão, então faço terapia manual mesmo. Uso muito pouco de terapia manual instrumental. Tá? Uso dry needle,
não é? E vou dizer para você assim, que eu tive, antes de ter a formação, eu era bem resistente ao dry needle, em função, né, enfim, de traumas aí, da época de recém-formada, enfim, mas o Malren, lá do Rio Grande do Sul, que disse, pensa, é importante, né? Ele me mandou um monte de trabalho, lê, depois a gente conversa, né? E enfim, aí eu realmente conheci e aplico, né? Para tudo, não, mas eventualmente eu faço, né? Mas faço muita terapia manual mesmo, liberação de ponto gatilho, liberação miofascial, massoterapia, né? Para relaxar a tensão, às vezes o quadríceps, ou a própria tríceps oral tá todo tenso. Aí tu faz uma masso, né? Claro, com uma pegadinha aí de uma mãozinha mais pesada, pronto, né? Tu consegue uma liberação. Às vezes faz um calor prévio para auxiliar esse relaxamento, depois entra com a terapia manual. Então, associação de terapias, muito, aí com alongamento, com mobilização, enfim, né? Então, aí, claro, tem algumas coisas que para a minha realidade, é muito difícil de eu conseguir aplicar. Por exemplo, o Mulligan, tem coisas que eu não consigo fazer o Mulligan, porque na hora que eu coloco o cinto para mobilizar, a mobilidade delas é muito maior, e escapa o cinto. Né? Então, algumas coisas eu tenho que adaptar, e outras eu sei que eu não vou conseguir fazer. Então, é uma técnica válida, super válida, eu acho que, né, ajuda muito, mas para minha realidade, com atletas com uma flexibilidade muito grande, nem sempre se aplica. Né? E isso para várias outras técnicas. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Conhecer, aprender, né? E aí, às vezes, adaptar para a realidade que a gente tem com o atleta da gente. Né? Mas eu acho que é importante a gente ter muitas cartas na manga e conhecer, e aí não só conhecer na teoria, né? Conhecer na prática, aprender, fazer a formação, ou enfim, né? Testar, fazer com o seu atleta, para ver o que realmente vai funcionar e o que não vai funcionar. Né? Enfim, então, não adianta, eu não tenho como fugir, né? E eu sou das antigas de bota a mão, né? Mesmo na cinésio, lá da percepção. Né? Então, a cinésio é outra coisa. Eu não consigo ver uma reabilitação sem uma cinesioterapia. Né? Se eu quero devolver o movimento, como é que eu vou fazer isso sem movimento? Né? Então, é fundamental. E, claro, que associar, né? Ver o que é necessário em cada momento e pegando tudo que de melhor cada técnica tem, ou cada recurso terapêutico tem. Né? E eu vejo, assim, os alunos, às vezes, com medo, né, de fazer uma técnica mais específica, ou então de fazer, eu tenho medo de aplicar laser. Né? Gente, mas né, ele não te morde. Então, às vezes esse medo bloqueia a gente para fazer, né? Então, eu acho que tem que fazer, tem que estudar, conhecer e aplicar. Né? Não dá para... Às vezes não dá certo, não traz o resultado que a gente espera, e aí pensa, reformula, às vezes adapta, muda, né? Enfim, mas é isso, a experiência vai nos trazendo, né? Raquel, das coisas que eu anotei aqui, tem mais uma que me chamou a atenção, porque você comentou que algumas atletas tendem a aprender mais rápido o movimento, né? Na hora que você está reeducando elas em relação à contração muscular. E geralmente as atletas têm uma característica de começar bem cedo na reabilitação, né? Eu gostaria de ver se essas que aprendem mais rápido, por exemplo, elas têm uma experiência motora maior, participaram por outras coisas também, ou você acredita que seja inato mesmo, da pessoa de ter facilidade com... Assim, tem essa questão da aprendizagem motora, as meninas mais velhas, digamos assim, é mais fácil, com certeza, com toda certeza. Então, essa questão de uma experiência prévia motora, de aptidões motoras mais aprimoradas, com certeza faz diferença. Mas o que eu vejo muito, e isso muito associada também a essa frouxidão ligamentar, essa hiperlacidão. Tem meninas, né, e tem atletas, pessoas
que eles têm um tempo de reação muito alto. Tu deve lembrar do professor Rui falando disso, né, dos tempos de reação, do professor Rui Krebs. Então, tem umas que tem, tu dá o estímulo ali, né, por exemplo, ali no isquiotibial, tu põe a mão, ela já entende que ele tem que contrair, né? Então, só com o estímulo tátil, elas já entendem a contração. E tem outras que tu puxa, tu faz coisa e não consegue. Então, e tu vê que o tempo de reação delas é muito maior, sabe? O tempo de contração é lento, sabe? E aí, se tu para assistir elas correndo, saltando, tu vê que é lento, sabe? É difícil de né? Por exemplo, explosão muscular não rola, sabe? Então, são atletas lentos, porque o tempo de contração é muito grande. E aí, isso eu preciso treinar para tentar buscar isso dentro de uma habilidade motora, né? De um aprendizado motor, na verdade. E aí a gente vai tendo que pegar aí vários estímulos, né? Táteis. Já fiz como eu falei ali, ó, com corrente, né? Com corrente russa eu botei para conseguir entender aonde contrair, porque às vezes elas contraem tudo menos aonde tem que contrair, né? Porque não tem essa consciência corporal. Já fiz com a estimulação com resultado, já fiz até com kinesiotaping, tá? O resultado. Então, não é que o kinésio vai fazer contrair, mas ele fazendo aquela tensão do taping, o atleta consegue perceber aonde que tem que contrair. Então, até conseguir ter esse aprendizado, e depois não coloco mais. E gosto muito do estímulo tátil, tá? Porque daí eu consigo... Ali a menina, aquela novinha ali de 7 anos, vocês viram? Eu falei para ela, ó, vem com o joelho, vem para frente. Eu estava dando estímulo verbal. Não foi. Eu tive que tocar no joelho para ela entender que ia, né? Essa menina, ela tem um tempo de contração muito lento. Muito lento. Então, tu olha ela correndo, né? Parece que ela corre em câmera lenta, assim, saltando mesmo, né? Tu vê que falta impulsão. Né? Então, claro, depois, mais adiante, vai ter que ser trabalhada essa questão, essa variável, né, física de impulso mesmo, com pliometria, né, com outros recursos. Mas o tempo de reação é lento. Até tem um trabalho que ele faz, eu acho que eu nem botei aí nas referências, mas é um trabalho já tem um tempo que ele faz um estudo do tempo de reação, tempo de contração de ginastas, atletas de handball e basquete, se eu não me engano. Tipo, esportes bem diferentes, ou era judô, eu sei que eram esportes bem diferentes. E mostrou que justamente atletas com mais frouxidão ligamentar, com essa hiperlacidão, tendem a ter esse tempo de contração maior, né? Um tempo de reação maior, né? Do que dos demais. Então, o estudo não se aprofundou muito, assim, né? Mas o objetivo dele era mostrar as diferenças, né? Dos tempos de reação. Mas aí, interessante ver, né? Que o trabalho que é feito com atleta de handball, de basquete, é totalmente diferente do que se faz com natação, com ginástica, né? Então, né, seria interessante fazer um trabalho meio geral, assim, para ver como que funcionaria com cada um também. Ó, mais uma ideia aí de TCC aí. Raquel, sabe que eu sou seu fã, né? Há muito tempo já. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pelo seu tempo hoje aqui, dividir seu conhecimento conosco aqui. Eu não sei se no chat tem mais alguma pergunta, a Ana vai dar uma olhada agora e vai dar seguimento. Muito obrigado, tá bom? Abração. Imagina, sempre que quiser, tu sabe que para mim é um prazer. E essas palavras vindo de ti, né, Alessandro? Nossa, para mim é um elogio, né? Me sinto muito lisonjeada, porque, né, vindo de ti com, né, um parâmetro aí de excelência, que, né, eu sei que teu trabalho sempre tem, então fico muito lisonjeada com as tuas palavras. E, claro, né, sabe que sempre que precisar, pode contar aí, que já gosto de falar, então falar do que eu
o trabalho, fica fácil. Então, para mim é sempre um prazer. Raquel, tem uma pergunta no chat do João Vitor, até se ele quiser abrir o microfone também. Ele disse assim, é relacionado a esportes de impacto quanto à altura? Eu não sei do que ele quis relacionar essa altura. Se talvez ele queira abrir o microfone para falar. João, impacto, tu diz de salto, será? Ah, ele está sem microfone. Mas tu diz de impacto, de salto, será? É isso? O que a gente vê também, assim, é porque antigamente era relacionada a musculação com o não crescimento. Em estatura, isso talvez ele fala, que fazia musculação, fazia trabalho de trabalho muscular, e tipo ginástica que começava... Isso também caiu, né? Por terra, o mito de que quem faz ginástica fica pequeno, que faz... traz um prejuízo na estatura. Alguns hoje falam que onde... Ah, perdi. Eu leio aqui para você. Aí alguns hoje falam que onde isso ocorre é em esportes de impacto como ginasta. Deixa eu ver. Antigamente era relacionado à musculação com o crescimento, ganho de altura. Tá. Aqui isso ocorre em esporte. Tá, isso já não é mais uma verdade, né? Que a ginástica... Sim, a ginástica artística, por exemplo, que antigamente chamava ginástica olímpica, que é a do Mortal, que é a da Jade, que é a da Daiane dos Santos, o impacto é muito grande, né? E sim, se começava muito cedo. Então, se tinha uma crença de que esse impacto, desde muito cedo, deixava as meninas pequenas, baixinhas. E realmente, se for ver, elas são umas pitocas, assim, né? 1,50 m, 1,40 m e pouquinhos. Mas o que a gente tem? Na verdade, é uma seleção natural, porque essas meninas menores, a performance para elas é muito mais fácil, elas conseguem ter um rendimento melhor para fazer né, os mortais, enfim, e acaba que elas se despontam mais, né? E isso, né, eu já vinha acompanhando, por exemplo, a Simone Biles, que é aquela que ganhou tudo na Olimpíada do Rio. Né? E realmente, ela é um cotoco, né? E assim, ó, tu olha para ela é puro músculo. Né? Tu olha aquele percentual de gordura ali, deve ser, sei lá, 3%. Claro que não deve ser isso, mas é muito, é definição, é aquele músculo de tu vê ali que, né? De explosão mesmo, né? Só que o que elas têm? Elas vão menstruar lá depois que elas parar de treinar. Né? Então, às vezes, o estirão... E eu vejo muito nas minhas meninas, tá? Elas estão vindo num ano de treino, elas saem de férias, um mês que elas ficam de férias, elas menstruam, quando está na fase, né? Por quê? Pararam de treinar, né? Estão, né, se alimentando, né, diferente, o percentual de gordura aumenta e acaba, né, tendo a primeira menstruação ou tendo a menstruação normal, né? Então, a gente sabe, né? A musculação diminui a estatura? Não. Gera sobrecarga articular, dependendo de como é trabalhado, sim. Né? Então, quando a gente pensa em fisiculturismo, hipertrofia, né, pode, quando não trabalhado de maneira correta, pode ter sobrecargas articulares. Tá? Não sei se era quanto a isso, João. Ah, então tá. Então tá. E aí a gente sabe, né, que não tem, se pensava que tem um impacto, gera um fechamento precoce da epífise de crescimento. Não, né? E às vezes tu vai ver o biotipo do atleta mesmo, né? Aí tu vai ver os pais, tem estatura baixa e não ia ter, não tem como ter uma estatura muito mais alta. E aí pega muito, na ginástica olímpica mesmo, pega muito a questão da seleção natural, né? O atleta mais baixo, né, mais compacto, tem muito mais facilidade de fazer as manobras,
do que um atleta que tem, né, 2 metros de altura, aí, 1 metro de perna. Né? Então, acaba que tem mais facilidade, a performance acaba sendo melhor. Então, acho que não temos mais perguntas. Mais uma vez, obrigado, Raquel, pela palestra. Acho que foi muito útil para a gente, porque eu, pelo menos, é uma parte que eu não vejo na graduação, na cadeira de traumato. Acho que deu para pegar bastante, até que investir depois. E desejar para você uma boa semana. E é isso. E obrigada também ao pessoal que ficou até agora acompanhando a gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Alessandro. Né? Para mim, como eu falei, para mim é sempre um prazer, né, estar aí conversando com vocês, trocando essas experiências. E quando quiserem vir me visitar, sintam-se convidados. O Alessandro já conhece o caminho, né? Então, faz aí uma excursão pós-pandemia. E, né, quando quiserem vir, né, sintam-se convidados todos. Obrigada aí pelo convite, obrigada pelas discussões e pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez.